Oi, pessoal. Oi, Carol, boa noite. Boa noite novamente. Ver se agora Voltando. voltamos. Oi, todo mundo. Não entrou de novo. O pessoal tá entrando meio aos poucos, né? Eu não vi quantas pessoas a gente tinha antes, não reparei. Também não vi, mas acho que eu tive até algumas já. Sim. Umas 10, talvez mais. É bom que o Instagram vai convidando todos os nossos contatos de todos os perfis, né? E vai ficar com bastante gente, eu acho. Ai, Uhum. vamos ver se agora vai. E agora? Não. Por enquanto, não. Ainda não. De repente a gente espera pra ver se vai, assim, já começa? Já. Mas e agora eu não tô vendo a Carol. Não tá me vendo? Não. Ah, Tô então vendo deve Eu ser tô achando que alguma pode ser coisa. algum. Eu tô achando que pode ser alguma coisa da sua conexão, Roberto. Pode ser. Aqui tá todo mundo normal. Não é. Também. Eu não sei, acho que eu procurei da gente ir começando. Pode ser que a gente tenha um diálogo aí com o Roberto sem imagem, mas aí ele tá presente também, né? Sim. Pode começar também. Mas... Puxa, vai ficar muito estranho. Todo mundo te imaginando. Eu acho simbólico você falar vai sobre pensando. luto. A gente Eu não tem também. sua presença concreta, entendeu? Eu acho muito simbólico. Oh, meu Deus. Sim. Quando a gente vai falar de modos de presença, Exatamente, É isso é uma verdade. presença. Sim. A gente pode fazer isso, de repente, se você tiver alguma outra conexão e for trocar, e você entra de novo, não sei. Vou trocar então a conexão, vou botar o 4G, Ver né? dados móveis, não sei. E vejo o que acontece. Tá bem, Sim. Vou sair de novo. Tá bom. tá bem. Quem não tiver problema que com agora- internet e computador em 2021, não tá usando direito. Ah, com certeza não. Eu nem sei se ele saiu, porque pra mim tem 4 quadrados Ele aqui. Agora saiu agora. Agora foi. Bom, É o mas tempo que demora. boa noite pro pessoal que já tá aqui. Márcia, boa noite. Hoje a gente vai falar, a gente convidou a Jaque, né? Antônio tá sem som. Mais alguém tá sem som? Será que é da gente? Aqui tá normal. Pra mim eu tô ouvindo vocês bem. Também. É uma conversa sobre as duas séries, né? WandaVision e Modern Love, que é o episódio... É temporada 2, né? Primeiro episódio da temporada 2. Isso. Sim. Sim. Sim, a ideia é a E gente aí, poder. acho que a primeira coisa que a gente deve falar é que vai ter spoiler, né? Se você não assistiu, você vai saber o que acontece. Sim, não tem como falar sem dar o spoiler. E aí? Sim. Roberto, é uma coisa bem simbólica mesmo. Caramba! Não, e o engraçado é que aqui aparece nós 4 aqui na tela. Vou mandar até o print para vocês. Aham. Sim. Esse episódio. Márcia, esse episódio mesmo do carro. Esse mesmo. Roberto, sugiro a gente começar e ver, assim, né? O pessoal sabe que você tá aqui. Dá pra ver que tem mais alguém, né? Se aparecer alguma voz, aí sou eu, né? Assim, uma voz E aí não você é do além. se sinta confortável de meio que, entre aspas, cortar a gente, porque a gente não sabe a hora que você tá querendo falar, né? Então, fica à vontade. Já vai estar atento aqui nos seus sinais para a gente poder deixar você falar. Sim. Mas eu comecei falando a voz da consciência. Comecei falando que a gente vai dar spoiler, né, dos dois da série.
sinopse do episódio, é o episódio do carro mesmo. Acho que é o primeiro episódio da segunda temporada. E aí a gente vai relacionar isso com o tema de luto. Mas queria começar agradecendo muito a Jaque, veterana de todas nós. Sim. E agradecendo a disponibilidade. Sei que a Jaque tá cheia de coisa para fazer, assim. E aí já começo também pedindo para ela se apresentar. E aí falar também dos seus projetos, falar um pouquinho de você e como que você também chegou nessa relação com esse tema, assim. Eu quero agradecer pelo convite de estar na live de aniversário do perfil de vocês. Sim. Fico muito feliz. Ao longo da minha trajetória, né, acaba que o luto começou a ser um tema muito entrelaçado, mas não exatamente pelo que as pessoas imaginam que é, né? Porque, para quem não me conhece, sou Jaqueline, sou psicóloga formada pela UF, fui veterana dessas pessoas maravilhosas, pude fazer estágio com a Carol, inclusive. E depois desse período da faculdade, eu fiz residência em oncologia no INCA e um aperfeiçoamento em cuidados paliativos no INCA também terminou agora esse ano, em julho. Então, inicialmente, parece muito natural essa relação entre oncologia e luto, né? Por motivos de as pessoas ainda associarem o câncer muito à morte e essa visão toda negativa que a doença ainda carrega, por mais que a gente já tenha evoluído muito nos tratamentos. Mas eu não diria que foi por isso exatamente que eu comecei a estudar luto, né? Eu fui percebendo outras coisas. Até pensando um pouco já no tema da série, uma das coisas que a gente vê muito, na verdade, é a própria questão do luto antecipatório, né? Que seria esse luto antes da perda concreta, né? E trabalhar com isso me fez ver o quanto esse processo era um processo que acabava acontecendo com as pessoas, porque, já pegando alguns ganchos para discutir a série, quando a gente fala de luto, a gente não fala só de luto pela morte. Você pensa em luto por perdas, e aí as perdas podem ser as mais variadas perdas possíveis. É a perda da autonomia, é a perda de uma rotina que você tinha, né? Isso é uma coisa que a gente viveu muito com a pandemia. É a perda da possibilidade de escolher o que você vai fazer ou de não escolher. Enfim, perdas físicas, perdas simbólicas e a própria perda da vida. Então, acaba que a oncologia me aproximou muito desse tema, mas não por causa da morte em si, mas por essa experiência de uma ruptura com a vida cotidiana, das pessoas terem que se adaptar a situações diferentes, das pessoas terem que se adaptar a tratamentos, a rotinas de exames, essas coisas todas assim. Então eu fui começando a acompanhar as pessoas e fui vivendo isso. E claro, não posso excluir também essa vivência mesmo com a finitude, né? Esse olhar para a finitude foi um olhar que eu já tinha antes de trabalhar com isso, tanto que eu fui para essa área por esse interesse mesmo, e poder me debruçar um pouco sobre a finitude, mas não necessariamente porque câncer é sinônimo de morte. Na verdade, uma coisa que eu percebi há algum tempo, na verdade, é que câncer é sinônimo de vida, né? E a oncologia, para mim, sempre foi esse sinônimo, né? Muito do meu encanto pela oncologia vem justamente por essa capacidade que as pessoas têm de, diante da finitude ou diante da possibilidade dela, conseguir encontrar sentidos novos, redescobrir sentidos que já existiam, se modificar e, ao mesmo tempo, se fortalecer enquanto pessoa, né? E aí, falando brevemente sobre isso já, e pegando alguns pontos até da série, eu diria que fui me debruçando sobre o luto por base nisso, né? E pelas minhas próprias experiências com perdas também. A gente acaba tendo muitas perdas ao longo do tempo. Sim. Assim, para quem não viu os episódios, mas explicando rapidamente, assim, o episódio de Modern Love é uma mulher que já está uma viúva, né? Ela é viúva, está no segundo casamento, tem uma filha de mais ou menos 6 anos, então ela perdeu o marido há alguns anos, assim, não? Porque essa filha mais nova é do segundo casamento. E ela tem uma relação de muito afeto com o carro, especial, né? Que era muito especial com o carro que era do marido dela, né? Do primeiro marido. Sim. E até pensando nessa série em específico, quando eu vi esse episódio, eu vi pensando, vai falar da questão da perda do marido.
E aí eu fui ver que, na verdade, a série fala sobre vários tipos diferentes de perda, se você for prestar bem atenção nos detalhes, né? Você tem a perda, sim, do marido, mas você tem a relação dela com o fato de que a filha foi para a faculdade, né? E a sensação do ninho vazio e de como ela mesma fala que é difícil perceber essa ausência dessa filha, né? Uhum. E aí eles estão perto do Natal, então tem toda uma coisa do quanto é importante essa filha voltar para casa. Também pensando na perda do carro, né? O carro está morrendo, de certa forma, ao longo dos episódios que ele vai passando, né? E o quanto ele é um objeto simbólico pelo próprio luto, mas por fazer parte da história dela, independente da perda do marido, aquele carro fez parte de 30 anos da vida dela, se não me engano. Então, assim, ele é quase como um membro daquela família, né? A filha também mostra esse enlutamento por essa perda desse carro, o quanto ele representa. Muito mais do que só um meio de transporte, ou enfim. E o outro luto também que dá para perceber, mas vai ser mais rapidinho na história, que é o do processo de adoecimento do marido, né, desse primeiro marido, e que em alguns momentos você consegue perceber que ele dá algumas pistas de que ele entende a gravidade da situação dele e chega até a ter um momento, e aí é um grande spoiler, que ele vai para a beira de um rio junto com ela, né, e aí ele indica um local, né, e aí o que dá a entender é que esse local é o local das cinzas dele. Então, o quanto é também essa experiência de você estar vivo, saber-se mortal e, de alguma forma, criar sentido, criar símbolos, criar coisas que marquem a sua presença. Né? Então, o luto antecipatório ele tem muito essa função. E aí, tanto para a família que vivencia ele, como para o próprio paciente, né? No caso desse marido, esse luto antecipatório é uma forma de um certo trabalho, né? Desse processo de... não diria de desligamento da vida, mas desse processo de ressignificação, né? Se sabendo mortal, o que você escolhe fazer. Falando assim, mas por... Sim. E isso foi muito falado, acho que no início da pandemia, assim, né? Como que seria diferente a vivência das perdas que aconteceriam durante a pandemia, porque a gente não teria esse ritual, né? Que é tão importante, assim. Então, acho que também fala um pouco disso, assim, de como a importância que teve esse momento do episódio, assim, né? Dela se e aquela cena que eles estão comprando a árvore de Natal também, né? Você vê, ela fala, acho que ela chega a falar isso, ainda bem que ele viu Natal, uma coisa assim que ela fala. Né? Você vê a importância dessa significação, dessa presença, de poder concretizar essas coisas, né? Sim. Sim. É uma coisa, né, como a Carol traz essa questão, né, da pandemia, né, o que é essa outra temporalidade, né, a gente poderia pensar, né, assim, o episódio ele traz todo um caminho que eles percorreram ali junto, né, cenas que foram acontecendo no decorrer desse tempo, desse adoecimento, até de fato o falecimento do primeiro marido dela, né, e quando na pandemia, o quanto a gente lida talvez com essa ideia de uma morte inesperada, né, que está sempre aí como uma possibilidade, mas que o quanto a gente não fala disso no cotidiano, como a gente vive como se ela não fosse possível a qualquer momento, né? E o que é também lidar frente a essa relação com a morte, com essa morte que chega tão inesperadamente, sem esse tempo anterior aí para conseguir lidar com essa perda, com esse processo da própria pessoa, com o seu morrer, né? E não só o anterior, né? Muitas vezes é uma perda que também não tem esse posterior. Se você pensar no quanto é importante justamente você conseguir fazer esse movimento de se desligar, de fazer uma despedida, de você conseguir fazer algum tipo de ritual fúnebre, seja um velório, enfim, algum tipo de celebração, né? Muitas pessoas não tiveram oportunidade nem desse antes, nem desse depois, digamos assim. Então, o quanto esse processo de luto se torna um processo de luto diferente. E que é uma coisa que a gente tem visto muito nesse tempo de pandemia, porque para além da própria perda e desse processo, que não é um processo muito claro, e quando a gente pensa nesse trabalho de luto, nessas tarefas, né, que teoricamente a gente teria que fazer para poder conseguir pensar num luto dito saudável, justamente esse encontro com a realidade da morte é uma coisa que se perde. Uma das coisas que se espera é que o enlutado ele seja capaz de conseguir entender que a morte aconteceu de fato, né? E muitas vezes isso não é possível, porque você não tem um dado concreto.
Quando se pensa nessas comparações, assim, da relação da pandemia com outras situações que já passaram historicamente, às vezes as pessoas fazem umas comparações até com o processo de pessoas que tiveram outras situações de desastre, de emergência, e que o corpo ficou desaparecido. Porque você não tem a experiência do vislumbre, né? De algum tipo de simbolização de você ver aquilo que aconteceu. E aí, justamente, como é você ser uma pessoa enlutada por uma pessoa que você nem viu. Então, todo esse processo fica muito modificado, né? Digamos assim. Sim. E eu acho que a gente ainda tem várias coisas para falar desse episódio, mas isso especificamente que você falou me lembrou o WandaVision, porque o que ela começa fazendo é ir atrás do corpo dele, né? Porque ela quer dar um enterro, ela quer fazer o enterro dele. Sim. E aí, quando ela não consegue, porque ele é uma máquina cara, né? Então não querem liberar, assim. Quando ela não consegue, é esse processo de dor, assim, que começa, né, a trama da série, assim, com o poder dela e a criação do universo, assim, mas é isso, a princípio ela tá indo atrás de viver esse ritual, assim, né, de fazer esse enterro, assim. E muitas vezes a gente vai trabalhar justamente nisso, né, de que a pessoa consiga fazer algum tipo de simbolização dessa perda. Porque justamente as coisas que a gente ofereceria culturalmente, né, que seriam um velório, enfim, qualquer outro tipo de celebração, elas não são possíveis na forma tradicional. Né? E aí a gente vai vendo surgimentos de tentativas alternativas, né, seja celebração virtual, transmissão de celebração, enfim, vai aparecendo alguma tentativa, né, de fazer esse processo. Porque justamente existe... Não que seja exatamente pensando em coisas que a gente tem que fazer, né? Mas existe possibilidades que a gente compartilha, né? Pensando no ser humano enquanto um membro de uma cultura, de um horizonte histórico, essa coisa toda que a gente trabalha. Existem coisas que, teoricamente, a gente divide com as outras pessoas e que a gente esperaria ter as outras pessoas ao nosso redor para nos ajudar e para nos oferecer. Né? E aí a pandemia entra até num outro ponto do luto, que é justamente o luto de talvez não ter esse sofrimento tão reconhecido. Né? Porque se você socialmente está diante de uma doença que não é valorizada como uma doença tão grave assim, né? Como é que você se sente, como é que uma pessoa vai ficar enlutada e vai ter suporte de quem? Dá para pensar em vários desdobramentos da pandemia em si, se você for focar na questão do luto. Fora a quantidade de pessoas enlutadas, né, que é um processo completamente surreal, se você for parar para pensar, né? A estimativa era de, sei lá, 10 pessoas para cada óbito, e aí a gente tem quase 600 mil, então é uma quantidade surreal de pessoas enlutadas. E aí como justamente poder pensar nos impactos disso, né? Sim. E junto a isso, né, eu fico pensando nesse lugar, né, assim, de alguma forma da superação, né, assim, foi uma coisa que a gente veio pensando um pouco quando a gente estava planejando a live, né, o que é esse lugar. Então a gente tem um mundo, né, não só um país, assim, que lidando com milhares de pessoas lidando com a perda, mas que isso de alguma forma tem que passar, né, assim, tem que continuar a vida, tem que seguir em frente. E com essa imagem, né, assim, de que como se o processo de luto fosse um processo de alguma forma de superar a morte, né? Assim, ontem eu estava até lendo sobre o WandaVision para relembrar algumas coisas, porque tem um tempo que eu vi a série, e me chamou muita atenção que a roteirista, ao falar ali da trama da série, ela inclusive coloca o luto como o vilão da série, né? Então, nesse universo de super-heróis sempre tem um vilão, e o vilão ali do WandaVision seria o luto, né? E aí me chamou muita atenção, né? Essa visão, então, do luto, tanto desse lugar de um grande vilão, de uma coisa que então a gente vai ter que superar, e ao mesmo tempo que outras possibilidades de compreensão a gente poderia ter do luto, como o episódio, acho que do Modern Love, traz, né, uma outra percepção desse luto. Sim. E acho que aproveito para fazer aquela pergunta, né, já que é clássica. Porque quando a gente fala de superação, a gente está pensando nessa vivência e nesse processo, assim. E aí tem aquela coisa dos estágios do luto, né? E aí eu também queria saber qual a sua visão sobre isso, assim.
quando a gente pensa nas cinco fases, né, na verdade, o que acontece? Quando a Kübler-Ross escreveu isso em 1969, ela estava se referindo à experiência psíquica que acontece com os pacientes oncológicos perto da finitude. Então, você tem um olhar muito específico numa época em que o raciocínio sobre esses pacientes era um raciocínio completamente diferente do que é hoje. Assim, não tinha a filosofia de cuidados paliativos que a gente tem tão amarrada como tem hoje. Muitos desses pacientes viviam aquele estigma do câncer o mais tradicional que você consegue imaginar. Largados no canto da última enfermaria onde ninguém ia. Então, você estava diante dessas pessoas. E ninguém sabia lidar com eles. Ninguém sabia como manejar esses pacientes. A Kübler-Ross, como psiquiatra e trabalhando muito com essas pessoas, e depois ela foi trabalhar com pessoas com HIV, ela tentou desenvolver uma forma de entrar em contato com essas pessoas e ela se deu conta de que, na verdade, os pacientes eram super interessados em dividir essa experiência, mas os profissionais e a família não queriam compartilhar essa experiência da finitude, né? E aí, justamente nesse processo de observar esses pacientes e conversar com eles e trazer isso de alguma forma mais científica, digamos assim, ela fez essa sistematização, digamos assim, né, em 5 estágios, 5 fases. Ela nem usa o termo fase, estágio, ela usa fase. Que justamente o que ela foi percebendo é que existia um certo padrão de comportamento que as pessoas passavam por uma negação, né, assim, não estou doente, não é nada disso, vou perguntar uma segunda opinião porque você está errado, né, seguido de um processo de... Qual é o segundo, gente? De uma tendência de isolamento, de ficar mais afastado das coisas e tal. E aí isso ia seguindo, né? Você tinha uma barganha, né? O processo de revolta, o processo de barganha, o processo de depressão, né? Um movimento de um entristecimento, de um retraimento grande. E no final, teoricamente, a última coisa que poderia acontecer, digamos assim, seria esse processo de aceitação da própria morte. Né? Mas aí a própria Kübler-Ross, ao longo do tempo, quando ela sistematizou isso, ela sistematizou com um objetivo específico, ela não estava falando de luto, então, como a gente entende hoje, porque a visão de luto mudou bastante ao longo do tempo. Tá? Muitos termos, inclusive, a gente já até considera de outras formas. Ela estava falando desse processo do encontro do ser humano com a finitude de um paciente oncológico. Então, a gente poderia comparar com o luto antecipatório? Talvez, mas assim, considerando o que a gente tem hoje de conceito, já não faz muito sentido. Né? Então, não faz sentido usar as 5 fases para dizer que é do luto, no sentido de um processo de luto, digamos assim. E aí fizeram essa transposição em um determinado momento e isso foi ficando, e isso vai sendo passado, né? E essa leitura vai ficando cada vez mais distorcida e as pessoas vão esquecendo o que a própria Kübler-Ross falou. Porque no fim das contas, a mensagem da Kübler-Ross era os pacientes, eles querem sim conversar sobre a morte, gente. Vai lá e conversa com eles. Eles querem dividir isso, eles querem falar sobre isso. Né? E aí a gente pensa nas 5 fases do tipo, porque ele tá nessa, e aí ele vai passar para aquela, e aí depois ele vai para outra. E não tem nada a ver com isso. A ideia é que existem alguns padrões que as pessoas podem seguir ou não, a ordem também, isso pode variar. As pessoas podem repetir fase, as pessoas podem não passar por fase. Então, isso é uma coisa, assim, bem flexível e só para a gente ter algum raciocínio com relação a isso. Porque na época dela não existia literatura. O que existia era muito pouco, né? Os estudos sobre luto, boa parte deles começaram, tirando os mais anteriores, né? Mas os mais recentes são do período da pós-Segunda Guerra, né? Que é até onde o conceito de luto antecipatório começa, porque justamente se percebia esse movimento de um comportamento diferente nas pessoas que eram familiares de soldados que iam para a guerra. As viúvas, digamos assim, elas se comportavam como viúvas antes mesmo de saber que o soldado morreu. E aí era isso, né? Tentar fazer... Tinha os sentimentos, os sintomas, digamos assim, do luto e, ao mesmo tempo, uma tentativa de continuar com a vida. E aí esse conceito de luto antecipatório está muito atrelado a esse raciocínio do pós-Segunda Guerra. Né? E aí isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, e durante muito tempo o luto foi estudado enquanto uma coisa que é uma patologia, uma doença, né? E não à toa ainda essa visão de luto como vilão, luto como uma coisa que precisa ser superada e como uma coisa que precisa ser tratada, digamos assim, né? Mas todos esses processos foram mudando ao longo do tempo, tanto que o que a gente conhecia como luto patológico
Hoje a gente se refere como luto complicado, porque justamente a gente pensa de que a experiência de luto é uma experiência humana, possível a todos os seres humanos que compartilham a vida com outros seres humanos. Se você tem amor, você vai ter sofrimento pela perda, que faz parte desse tipo de relação, né? Porém, algumas situações, com alguns fatores, algumas coisas, potencializam que essa relação, esse rompimento desse vínculo seja mais difícil de se lidar ou tem algum outro tipo de complicação. E aí vem o termo de luto complicado, porque justamente é uma complicação de um processo que seria natural, digamos assim. E aí entram todas as questões, que se vocês quiserem a gente pode discutir, né, com relação a essa tentativa de sistematizar o que seria esse luto complicado, né, quanto tempo eu posso ficar enlutado, se é normal, quanto tempo eu posso sofrer por causa disso. Então, aí a gente pode abrir para várias coisas. Sim. Que eu acho que tem um certo diálogo com o episódio, né, assim, porque é isso, né, a gente tem ali pelo contato da série que tem provavelmente pelo menos 6 anos desse falecimento, porque é a idade da filha mais nova, né, e o quanto pode ser lido esse processo, não, ela estaria num luto complicado, ela não conseguiu passar pelo luto, enfim, uma série de questionamentos dessa visão, por vezes, tradicional, digamos assim, do luto, né, muito ainda presente do luto, e que outra relação, né, se apresenta ali, ainda de uma relação dela com essa perda, da relação dela com esse marido, que de alguma forma ali está presente também, assim, assim, que é lidar, né, com essa presença ali, dessa ausência dele, mas também com outras formas de presença que vão se configurando com o tempo, é o carro, no caso do atual marido dela, né, a xícara, elementos que vão trazendo essa relação que ela ainda existe, né, não com aquela pessoa tal como antes, com o corpo ali, com aquela presença tal como antes, mas com outras formas de presença e relação possíveis, né? E que poderiam facilmente ser capturadas nessa lógica, né? De que ela não lidou, né, com a perda porque tem muito tempo. Sim, né? E independente dessa questão também, se você for pensar, até o tempo na série ele é muito interessante porque ele tem essa coisa, né, de uma ponta, ele vai e volta em alguns momentos, mas o carro, além dele ser uma coisa que meio que atravessa a série toda, né? Ele vai, nesse episódio, ele atravessa tudo. Então ele tem uma função assim que dá até pra brincar que ele é uma máquina do tempo, porque ao mesmo tempo que ela lembra do passado, quando ela entra no carro, ela traz esse marido de volta pro presente, de certa forma, né? Então é isso que você falou, né? É como conviver com a presença da ausência. E para ela, durante muito tempo, esse era o recurso que ela tinha para lidar com isso, né? Para lidar com essa perda, digamos assim, poder dividir isso com ele de alguma forma. E como que o marido entende quando ela conta que isso acontece, assim, né? E ela não espera que ele vai entender, mas ele entende porque ele passa pelo mesmo processo com o objeto que é a xícara, né? Que lembra a mãe dele, assim, como que a xícara também traz a presença da mãe. E isso é um ponto muito importante, né? Porque justamente quando a gente está na vida, né, no meio social, essa possibilidade de compartilhar o sofrimento é uma coisa que faz muita diferença positiva, né? E aí se a gente pensar que a gente é ser com e necessariamente a gente está em relação, então talvez se ele tivesse tido uma outra reação, outro tipo de abordagem, ela teria se sentido completamente invalidada, até porque ela mesma estava se questionando do quanto aquilo ali era normal. Ela mesma tinha uma leitura meio do tipo, tinha que vender mesmo o carro porque isso não tá certo, né? E aí ele vai e diz para ela, não, é isso mesmo. O processo passa por isso. Você precisa, de certa forma, de ter essas coisas, essas lembranças tão vivas, né? E manter isso. E isso me lembra até também uma outra questão que é muito comum com as pessoas, principalmente em caso de morte, não tem muito tempo, mas tem algum tempo, né? Que é uma pergunta que sempre vem. O que você fez com os pertences? Você desfez, você deu, você ficou, né? E aí a gente tem uma variedade enorme de reações possíveis, né? Tem pessoas que guardam as coisas e mantêm quartos do jeito exato que era, pessoas que guardam coisas específicas, pessoas que se desfazem na primeira oportunidade que tem porque não conseguem nem olhar, né? Então é pensar justamente que o objeto, ele não é só a coisa material. O objeto, ele tem uma parte para além de uma coisa simbólica, ele tem uma parte de uma história ele está naquela relação de uma forma, às vezes, muito profunda, né? Como é o caso do carro na história.
Sim, sim. Tem tudo uma rede, né, de sentido, de significação por trás daquele objeto, né? Que se insere na história daquelas pessoas. Né? Sim. E por que não pode ter, né? Porque também tem essa discussão de qual é o problema dela ter aquele carro e manter uma relação com aquele carro, né? E dar importância para aquela relação. Qual o problema, né? Porque é considerado como isso, como a patologização do luto, assim. Sim. Uhum. E justamente quando a gente vai pensar no luto, hoje em dia então, né, que isso é uma questão realmente de nível mundial por causa da pandemia, mas acho que até antes, a primeira pergunta que se vem é, tá, mas todo luto precisa de ajuda? Uhum. Até antes mesmo de pensar na questão da patologização. O luto é uma experiência teoricamente normal, né, tipo, natural no sentido de ser comum, né, não no sentido de ser natural, vocês me entendem. É uma experiência comum, uma experiência que faz parte da vida que se espera que você atravesse em algum momento, né? Independente de quantas pessoas você tem, digamos assim. Você vai passar por algum tipo de perda. E aí vem justamente essa questão, né? Se é tão comum assim, por que a gente está pensando em tratamento? Uhum. E aí justamente o que se percebe é que muitas pessoas não precisam de tratamento. A maior parte das pessoas não vai precisar. Porque justamente o luto não é uma doença. O luto é um processo, é um trabalho. Você pode chamar de várias coisas, mas não de doença. Existem lutos que são mais complicados e que exigem talvez uma atenção? Sim. Né? E nosso trabalho é conseguir justamente diferenciar qual é o luto que está seguindo um caminho em que a pessoa consegue conviver com aquele processo de um luto que a pessoa só é aquele processo e ela não vive. Né? Uhum. Tem até esse conceito, né, da centralidade da dor na vida. O quanto a dor é o centro da vida. Às vezes a dor é a única coisa que resta num processo desse. Então, justamente a nossa capacidade de avaliar isso é o que diferencia o nosso trabalho nesse processo desse trabalho de luto. E aí, justamente quando a gente pensa nessa patologização, vem essa dificuldade. Ok, se existe um trabalho que é um trabalho mais difícil, como é que a gente diz qual é esse trabalho, né? Qual é o processo de luto que está adoecido, digamos assim, e como a gente cuida dele e o que a gente oferece, né? E aí vem a própria questão do DSM-5, de quando se considera o luto com determinadas formas, né? Durante um determinado tempo, certos tipos de reação são esperadas, a partir disso você tem um outro quadro, e aí você precisa tratar assim, assim, assado, pensando em todos esses impactos, né? Porque justamente o luto é uma coisa muito singular. Uhum. Sim. Né? E esse processo também vai ser singular, e quando a gente pensa em luto na própria pessoa, a gente tem que pensar na singularidade do momento da vida da pessoa, porque eu perder uma pessoa agora é completamente diferente de eu ter perdido alguém há 5 anos atrás. A gente tem várias mudanças de contexto, várias mudanças na minha vida, várias mudanças, enfim. Né? E aí vem a história de ter fatores, digamos assim, coisas que favorecem o luto ser mais tranquilo, entre muitas aspas, e coisas que favorecem ele ser mais difícil. Então, a gente vai tentando, na psicologia, na psiquiatria, sistematizar isso um pouco, justamente para poder ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Né? Para além de dizer se é doença ou não. Que eu acho que é o que acaba se perdendo muitas vezes quando a gente fica muito focado em manual. Né? Que eu acho que é o caso da SM5. Se a gente está muito focado no manual, sim. Isso é um problema. Sim. Sim, sim. Sim.
É, Roberto, as pessoas estão dizendo que elas não te escutaram. A gente ouviu, mas acho que as outras A gente pessoas não. ouviu, a gente vai contar o que você falou, mas se você quiser sair e entrar de novo para ver se entra, não tem problema. É. A gente vai falar o que ele falou, mas acho que você pode tentar sair e entrar de novo para ver se volta com áudio. É porque a gente estava com áudio, né? Isso, a gente estava ouvindo aí. Mas o Roberto estava contando uma questão muito interessante do livro que ele está lendo. Vamos ver se ele consegue voltar, que ele fala de novo. Que é até dessa dificuldade das pessoas em lidar com o sofrimento do outro, né? E acho que isso é um ponto muito importante, até quando a gente pensa até na linha que a gente trabalha, que é a dificuldade do luto está muito relacionada com a dificuldade da própria morte, né? Da forma como as pessoas lidam com a morte, ou no caso, como elas não lidam muitas vezes. A maior parte das pessoas mantém a morte silenciada, mantém a morte como uma coisa que não vai acontecer, mantém a morte afastada. E aí, quando acontece, como você lida com uma coisa que você nunca quis lidar, de fato? Que lugar você dá a isso, né? E o luto, ele coloca isso como não só como uma possibilidade, mas como uma certeza. O luto tem muito esse poder de te colocar diante da morte. A sua própria morte, inclusive, né? Para além da morte do outro. E acho que isso é um processo que é muito difícil, né? E é isso, essa coisa de você acabar se colocando no lugar. E esse é um dos fatores que torna essa relação com o enlutado um pouco difícil também. Primeiro porque o enlutado está num processo que às vezes é muito individual, muito singular, e é difícil conseguir compartilhar isso com as outras pessoas, mas também tem muito esse lugar, né, do tipo, a gente não fala da morte, a gente não lida com ela direito, então quando ela acontece, a gente quer mantê-la exatamente como a gente mantinha antes. Então você tem que superar, você tem que seguir em frente, porque já acabou, né? Vamos seguir, vamos falar da vida. Aí vem esse discurso, né, do tipo, vamos falar da vida. Vamos falar da vida. Não vamos falar da morte, não, vamos falar da vida. E aí, justamente, é um discurso de silenciamento, né? Como se a morte não fizesse parte da vida também. Exatamente. Quanto menos a gente reconhece a morte como parte da vida, mais difícil é e mais complicado é essa relação do luto com o enlutado, né? Desse suporte a esse enlutado. Roberto quer tentar Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Não estão me vendo. A gente ainda não está vendo. Não. Alguém está ouvindo o Roberto? Mas ouvindo, a gente Pessoal está ouvindo bem. Não sei o pessoal. que está assistindo está ouvindo? Isso que responde. Fala aí de novo, Roberto. Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está vendo? Agora acho que sim. Agora foi. Ah, tá. Eu lembrei de um exemplo, só para fechar o que eu estava falando. Essa coisa da relação com o enlutado, né? Que muitas vezes é uma orientação até que a gente dá, né? Quando as pessoas perguntam, mas o que eu falo para alguém que morreu, para alguém que perdeu alguém? Às vezes nada. Sustentar o silêncio, sustentar o sofrimento. Às vezes isso é o mais difícil. É você conseguir não falar nada, porque boa parte dos consolos, né, que se dão são consolos que soam muito vazios para quem está ouvindo. Eu não sei se vocês leram o livro novo da Chimamanda sobre luto, que ela escreveu sobre a morte do pai dela. Ela escreveu um luto baseado nas anotações que ela estava fazendo na época que o pai dela tinha acabado de falecer. Então é um livro muito visceral, porque é muito o que ela sentiu na hora. E ela fala justamente disso, né, do quanto é difícil ter que lidar com as pessoas dando palavras de consolo que não consolam e que não permitem que ela expresse o que ela desejava expressar. Sim, como você falou, né, que silenciam de alguma forma, né? Sim. Roberto? Oi, estou ouvindo. Eu te cortei. Repetir o que você tinha falado, que acho que o pessoal você começar a falar. Não, eu estava falando que muito... porque eu não vi depois o que vocês completaram, né? Não sei se ficar repetitivo. Mas estava falando que muito desse sofrimento do luto, né? É muito dessa patologização do luto vem dessa dificuldade humana, né? De suportar o sofrimento do outro, né? De lidar com o lutado, né?
E aí se cria todos esses manuais, né, de até onde é permitido se sentir luto, né, tem 6 meses, tem que se sentir de tal forma, de forma A, B ou C, né, tem que expressar isso de tal maneira. Sim. E, em que e medida até permite sofrer, né? E diz muito da nossa relação enquanto sociedade, né? Com a finitude e com o enlutamento, e com o sofrimento, o próprio sofrimento, né? Se a gente está num movimento em que você não pode sofrer, você tem que ser feliz e você tem que estar com a vida, né, maravilhosa, você tem que mostrar a vida que você tem, e aí você vai mostrar a morte? Né? Como assim? Você vai viver essa experiência para todo mundo ver? Como assim? Sim. Acho que essa coisa da superação tem muito a ver também com isso que a gente chama de era da técnica, assim, né? Que a gente vive. Sim. O próprio processo de morrer ficou muito diferente, né? Se você for parar para pensar. A gente tem um processo medicalizado, né, da morte. A morte dentro de um hospital, a morte dentro de uma UTI. É um processo muito diferente de outros processos que foram, ao longo do tempo, né, pensados. Até mesmo para esse processo de terminalidade, do luto da pessoa que está em processo de fim de vida, o quanto isso é distanciado do resto da sociedade, né? Uma parte das pessoas vai morrer num hospital. Então, você não tem mais aquela experiência de acompanhar um doente em casa. Você quase não tem mais isso. Assim. Você tem poucas as situações em que isso é incentivado, que isso é cuidado para que isso aconteça. A morte é totalmente medicalizada. Inclusive, até a morte em casa, se você for para pensar hoje em dia, é bastante medicalizada. Né? Você tem intervenções médicas nesses cenários todos. E aí, justamente, a gente tem tanta intervenção, tanta técnica, tanta coisa, e o biopoder, a biopolítica cai sempre em cima de que a gente tem que estar vivo, né? Porque a gente vivo, a gente produz. Na morte, a gente não produz. No luto, a gente produz menos ainda. Então, assim, lutado, você não quer produzir, você não está preocupado com isso. Você está vivendo o seu processo. E do jeito que você consegue viver, você vai fazendo as coisas que você precisa fazer, mas é justamente isso. O luto, ele reflete também essa coisa desse outro tempo. A técnica não tem paciência para outros tempos que não sejam o tempo da aceleração. A técnica tem até paciência, mas dentro daquele ritual, né? A gente, sei lá, 3 meses, 1 ano a gente aguenta você lutado, mas mais do que isso não, né? Então... Isso dependendo de quem foi, tá? Depende de quem foi, depende de quantos anos tem. Se você é homem, se você é mulher. Aí as tolerâncias todas têm uma escala. Sim. Se for pro trabalho em 2 dias, você tem que voltar, né? Exatamente. E depende do grau de parentesco também, porque tem graus de parentesco que nem direito tem, né? Pra você ter algum tipo de afastamento. Como se o grau de parentesco determinasse o afeto, né? Que tem ali, que você sente com a perda. É tudo muito... Acaba padronizando muito tudo. Exatamente. Você tem o tempo exato para sofrer, você tem a forma correta de sofrer, você tem o tempo que já não é mais aceitável, e aí você tem que se tratar. E aí vai tornando a experiência uma experiência exatamente isso. Assim. E eu lembrei da frase que você tem que seguir. E eu lembrei da frase que eu estava terminando de assistir a série ontem, né, do WandaVision. E aí tem uma frase que o Vision fala para ela, assim, o que é o luto se não o amor que perdura, né? Que eu até coloquei, acho que nos stories aqui. E como que é isso, assim, como que é você superar o amor que você sentia por outra pessoa, assim, e que você perdeu, sabe? Por que tem que se dar nesse sentido, assim, de você superar isso, né? De você ultrapassar, assim, esse sentimento dessa perda e tudo mais. Como se você pudesse... E aí que vem uma certa confusão do que seria o nosso trabalho, né? Como se a gente fosse ajudar as pessoas a superarem o amor, digamos assim. E aí, justamente, o que se propõe é que não se trata de uma superação, mas talvez de uma elaboração, né? De entender que aquilo ali não vai mais ser como era antes. Acho que esse é um ponto muito importante da morte, né? É o não ser como era antes. Nada nunca mais vai ser igual. Aquilo que você tinha acabou.
né? E isso é uma realidade muito dolorosa de você dar de cara, assim, olhar para o muro e saber que você não vai atravessar aquilo ali, né? A morte tem esse poder, tanto a sua própria morte como a morte do outro, né? E é justamente você poder trabalhar com as pessoas para que elas consigam encontrar possibilidades de conviver com o que tem ali, né? E poder tornar esse sentimento, essa experiência, esse vínculo parte da vida delas de uma outra forma, né? E aí você vê a relação esqueci o nome dela, da personagem principal do Modern Love com o carro, né? Ela foi encontrar uma outra forma de se vincular àquele marido falecido através do carro. E aí depois, enfim, outros processos ela vai fazendo. E aí é justamente isso, né? O vínculo não se perde com a morte. O Dasein não morre, digamos assim. O Dasein não morre na morte biológica. Ele continua existindo. E acho que isso que é o mais importante, né? É essa continuidade que a gente tem nos outros. Justamente porque a gente é em relação o tempo todo. Sim. E ele Essa relação, ela se dá de várias formas, né? Então, a gente imagina a pessoa, a gente pensa na pessoa, a gente está ali com os objetos que remetem à pessoa. Tudo isso remete a essa pessoa, ainda que não naquela presença diante. Você não vai ter mais a presença concreta física, né? De você poder abraçar, de você poder encostar, de ver com os olhos, né, digamos assim. Isso talvez isso deixa de existir, mas o que você tem é todo o vínculo e a força de todo um sentimento, né, que existiu durante, não importa quanto tempo foi, isso é importante também, né, que a gente for pensar em perdas gestacionais, perdas neonatais, não importa se a pessoa viveu 1 hora, se a pessoa não chegou a nascer, se a pessoa viveu 200 anos, assim. Sim. O vínculo é o que está sendo rompido e que está sendo remanejado, digamos assim. É esse vínculo que a gente precisa cuidar. No fim das contas, tudo é uma questão de trabalhar com o vínculo, de trabalhar com a relação. E o quanto isso é fundamental, né? O ser aí não existe sem ser em relação, sem ser no mundo. Quando você falou desse processo, o Roberto quer falar? Pode falar. Não. Não? Por que você... Estou aqui pensando. Quando você falou do processo de elaboração, eu lembrei também de outra cena, né? Que foi quando a Wanda desfaz o mundo, ela pede desculpa para Mônica, que ela é coronel, ela é alguma coisa. E da polícia que está investigando, que ajuda ela, né? Que é uma personagem que desenvolve poderes e tudo mais. E quando ela pede desculpa, a Mônica, que também perdeu a mãe em algum filme antes, assim, anteriormente, ela fala, se eu tivesse poderes, com a dor que eu senti perdendo minha mãe, eu também faria ela voltar. Então, assim, aquilo, né? Aquilo, uma obra que mostra uma pessoa que tem poderes vivendo o luto. E aí é aquilo que ela faz, né? Com a dor que ela está sentindo, assim. Porque ela tem o poder de fazer essa pessoa voltar. E no final, ela, inclusive, eu acho que, inclusive, mostra um pouco disso que você falou, né? Com a elaboração. Porque ela se despede da família que vai desaparecer quando ela desfizer o mundo lá que ela criou. Então, ela se despede dos filhos, ela se despede do vinho. E parece que é um pouco isso, assim, né? Ela entendendo que ela não pode ter aquilo, que aquilo não é a realidade mais, assim. Sim, e esse processo de lidar com uma realidade paralela, isso é uma coisa muito descrita pelas pessoas no processo de enlutamento, principalmente no começo, né? E isso aparece às vezes com umas falas muito simples e muito comuns, do tipo, tem dias que eu queria dormir, acordar e saber que nada disso aconteceu. Ou então, eu fico fazendo as coisas em casa esperando a hora que ele vai entrar pela porta. Eu faço a comida X esperando que ele venha. Às vezes eu acho que ele só viajou e uma hora ele vai voltar. E é isso, né? É como se você, em algum momento, você conseguisse se imaginar numa realidade paralela. Onde aquela perda não aconteceu. Isso é um processo que faz parte. Talvez no começo isso parece com mais força, mas isso é uma coisa que pode se manter. Né? Tanto como mesmo o que ela, no Modern Love, o que acontece com a personagem principal, né, de ver o marido no carro. Ela não vai ser a primeira nem a última pessoa que vai relatar que viu alguém que faleceu, né, e que teve ou que teve a impressão de que tinha alguma coisa perto dela em algum momento em que ela precisava de suporte, sabe? Essa sensação de uma presença quase que material é muito comum, né? E às vezes isso é uma coisa muito importante, né?
E para o enlutado, às vezes, é uma experiência de estranhamento. Tipo, eu tô ficando maluco? Isso tá acontecendo mesmo? Né? E isso é um relato comum, né? E são coisas que a gente precisa acolher e muitas vezes são coisas que são muito importantes nesse trabalho, nesse processo todo de elaboração. Sim. Porque é isso, né? É essa tentativa de tornar real uma coisa que não está mais presente, no sentido material. E uma coisa que não será mais real, né, no sentido material, né? Então, enfim, é uma coisa violenta, sim. E isso você falou, né, essa questão, porque, além de tudo, o mundo, né, se torna estranho, né? Porque é um mundo que era familiar e perdeu essa familiaridade dessa presença do outro, e agora a pessoa vai ter que se reorganizar, né? Em muitos casos isso parece muito, assim, né? E a Carol falou uma coisa interessante que eu acho que é fundamental, assim, no trabalho do luto, né? Nós, como psicólogos, é aquilo que a pessoa pode fazer, aquilo que a pessoa faz com a dor e o que ela pode fazer com a dor, né? E eu acho que é isso que está em jogo no trabalho de elaboração, né? É o que ela pode fazer com a dor, porque às vezes não tem dor que não se pode fazer muita coisa, né? E acho que a gente também tem que se lidar com isso, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Até porque o que você falou da questão da organização e da reorganização necessária, né? Às vezes a reorganização é concreta, não é só a reorganização emocional, né? A pessoa que perde a fonte de renda da família, a pessoa que perde aonde morava. Às vezes são perdas que são materiais, além da perda emocional, e você tem que manejar tudo ao mesmo tempo. Ou perdas simultâneas, perdas múltiplas, né? Com a Covid, isso foi uma coisa que ficou, infelizmente, muito comum, né? De você acompanhar uma pessoa e ela dizer, não, porque eu já perdi meu tio, meu pai, minha mãe, não sei quem. E aí você tem que lidar com esse processo contínuo de perdas e ter que se reorganizar diante de tudo isso, né? O quanto também a gente tem que oferecer suporte a essas pessoas nesse trabalho, porque justamente falta, às vezes, a sensação de um chão, né, de um território. O Heidegger fala, acho que usa a palavra desenraizamento em algum momento, que eu acho que acho que é a palavra que mais me faz pensar em luto, assim, essa sensação de que você perdeu o seu chão, literalmente, às vezes, né? Desenraizado da sua experiência, desenraizado da sua realidade, digamos assim. A perda, às vezes, estranheza concreta, né? Assim, né? Gente, a gente está nos últimos menos de 10 minutinhos da live, assim, então só para, se alguém quiser trazer alguma coisa específica que ainda não foi dita, tá? Só para lembrar do tempo. E pensando nessa questão, né, do cada um faz o que pode fazer, acho que é uma coisa que a gente precisa ter isso muito em mente, até quando a gente vai pensar no tempo, né? Porque o tempo cronológico é um tempo muito diferente do tempo da experiência. E tem trabalhos de luto que cronologicamente são talvez a vida inteira. E como é poder acolher isso, como é poder trabalhar com isso, como é poder oferecer suporte para as pessoas. E atualmente, eu acho que a gente está vivendo um momento que na nossa clínica, enquanto psicólogos, a gente não vai conseguir não falar de luto. E aí eu fico pensando como também é difícil para o psicólogo que não teve talvez tanta formação sobre isso, né, na graduação, pelo menos, não sei vocês, mas não. A gente não tem tanta diferença assim, mas eu não me lembro de nada de luto na faculdade. O que eu estudei sobre luto, eu fui estudar depois. E aí, justamente, a gente está num mundo em que o luto é o normal. Todas as pessoas estão enlutadas por alguma coisa. Seja uma perda de um familiar, seja a perda de um emprego, seja a perda de uma rotina, seja, enfim. Você tem um lutamento coletivo e, ao mesmo tempo, negado. Então, como é que a gente vai dar conta de, na nossa clínica, ser suporte para as pessoas? Se a gente for pensando, né, bem, assim, parece que esse é um momento que mais pessoas estão enlutadas, né? Assim, portanto, por conta das perdas, né, 600 mil mortos, né, pelo Covid, por conta das nossas outras crises que a gente está tendo, né, crises econômicas, enfim. Então, acaba que se a gente ampliar o significado de luto, né, para as perdas significativas, né, na vida, né, então
a gente está num período que isso está acontecendo muito, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente vai não só oferecer esse suporte, mas também fazer parte disso, né? Que eu acho que é um outro ponto que talvez diferencie de outros momentos, né? A Covid, ela fez um negócio para os profissionais de saúde, né? Que é uma coisa que mobilizou muitas pessoas, principalmente no começo, mas depois acho que isso não mudou muito, que é assim, as outras doenças, você consegue ter um distanciamento maior, né? Você pode, eu trabalhando com câncer, não consigo o tempo todo me pensar com câncer, por exemplo. Às vezes eu penso, mas não é o tempo todo. Com Covid, não. Com Covid eu posso ser a profissional que atende hoje, amanhã eu posso ser a familiar que está recebendo uma ligação do hospital porque algum parente meu está internado, e ao mesmo tempo eu posso ter Covid também. Então, essa experiência de uma mistura dos lugares também, né? Se desorganiza muito os profissionais, digamos assim. E quando a gente trabalha com luto nesse cenário, é justamente isso. Eu estou cuidando de você que está enlutado hoje, mas amanhã eu posso ser eu a pessoa enlutada, né? Então, enquanto a gente maneja os nossos próprios lutos. E no Covid você é o profissional que está se cuidando para não pegar Covid, né, no caso, né? Então você tem que atender também com essa perspectiva, né? De toda a segurança, né? E aí vem um outro tema que eu acho que merece sozinho uma live, que é o de luto dos profissionais, né? O quanto esse luto é um luto muito negado muitas vezes, né? As pessoas não têm espaço para sofrer pelas perdas que elas vivenciam no trabalho. E aí, não estou nem falando da área de saúde, trabalho em geral. A gente vivencia muitas outras perdas. Mas na área da saúde ainda vem mais isso. Mas, assim, da área da saúde, eu acho que tem uma coisa um agravante de ser uma coisa meio solitária, porque o profissional de saúde é aquele que cuida, né? E nem sempre ele é cuidado, assim. Então, quem cuida desse sofrimento do profissional de saúde, assim. A Jéssica está falando exatamente o que você está dizendo. Comentou isso. Eu vou e o luto, às vezes, não é gente... reconhecido pelas próprias pessoas que estão vivendo, né? Porque também é outro ponto. Eu vou pedir para a gente fazer as falas finais, senão a gente pode perder a live por causa do tempo. Se quiser começar. Sim. Acho que eu vou ser breve, né? Só agradecer, assim como a Carol fez a Jaque, né? Para a gente não correr o risco de perder aqui a live. Foi ótimo estar com vocês. Assim, acho que é um assunto que vai suscitando várias coisas que a gente poderia falar ainda das séries, refletir aqui junto sobre as nossas práticas. E aí talvez pensar, né, numa nova conversa sobre esse campo, né, como você falou, né, só uma live sobre os profissionais de saúde, sobre esse luto, já seria uma live só para pensar isso. Acho que a gente tem então outros encontros, outras conversas boas sobre uma temática que é tão importante, né? Bom, eu quero também agradecer a presença da Jaqueline, né, e também dos colegas Coditário, minhas colegas Coditário, e lamentar que a minha imagem não apareceu. Mas você está presente. Formas de presença. Formas de presença. Quer falar? Eu queria agradecer a Jaque de novo, porque é muito bom estar com você. Assim. Eu acho que essa live foi muito rica. Tipo, sempre aprendo muito quando a gente conversa. E também agradecer a Lívia e o Roberto, não só pela live, mas também pela parceria que a gente manteve assim, durante esse ano. Porque amanhã faz um ano, né, do Coditário. E que é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer novamente a vocês pelo convite, ainda mais por ser a live de aniversário. Parabéns para vocês, parabéns pelo projeto. O Coditário é muito interessante. Eu acredito que vocês vão crescer bastante, porque vocês já são pessoas e profissionais muito maravilhosos, né? E contribuem bastante com as coisas que vocês têm trazido de conteúdo, né? Eu gosto muito do conteúdo de vocês em geral. E também agradecer por esse convite, porque é um convite importante. Também porque, eu não sei se vocês repararam, mas em setembro eu me enfiei em vários projetos relacionados a luto, porque é o meu mês do luto. Então, também é uma coisa importante para mim estar aqui hoje, né? E aí, justamente pensando no meu processo de elaboração do luto, uma das coisas que eu levei para a minha vida como trabalho de luto é justamente falar mais disso para as pessoas.
Então, essa live também tem esse objetivo, né, de divulgar esse tipo de conhecimento e de informação para as pessoas saberem e terem acesso a isso, né, acreditando que as pessoas podem viver esse luto de uma forma que não seja tão desorganizadora, mas que seja para além de uma aceitação, de uma superação, sabe? Que seja um processo, né, de construção de sentido. E a gente nem sabia dessa relação para vocês, né? Que bom que também é importante para vocês. Né? Sim. E agradecer a todo mundo que assistiu. Que participou, Obrigada a todo mundo. Cristine apareceu aí agora. Cristine apareceu no finalzinho. Márcia, minha querida Márcia. Márcia esteve presente aqui com a gente. E Márcia vai ser salva a live, né? Para quem quiser assistir, retomar. Para quem quiser conversar com a gente sempre deixa a caixinha depois da live para vocês colocarem as impressões de vocês, o que ficou marcado da live e tudo mais. Se quiserem falar mais sobre, se quiserem perguntar alguma coisa também, podem falar comigo. Sim, sigam a Jaque, Piscina Oncologia. A Jaque tem um monte de projeto, principalmente para quem está tentando residência. A Jaque tem 1 milhão de projetos, ela faz 1 milhão de coisas. Não tem esse problema. Mas é isso, gente. Vou encerrar para a gente não perder a live, tá bem? Boa noite para todo mundo, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, Tchau tchau. e obrigada. Tchauzinho.